Boa noite a todos. Estamos nesse dia 10 de março do ano de 2021, começando mais uma transmissão do nosso Ministério de Devocionais. Hoje, quarta-feira, era para estarmos na nossa igreja, ali no nosso culto de oração e estudo da Palavra de Deus, mas nós estamos diante assim de um contexto bem delicado que envolve aí o nosso estado, o estado de São Paulo, assim como todo o nosso país, não é verdade? Nós resolvemos durante as próximas duas semanas, as duas próximas quartas-feiras, nós vamos estar fazendo a transmissão online. Muito obrigado você que fielmente tem estado conosco aqui. O primeiro boa noite é da irmã Giovana. Vamos ver a irmã Cirlei, a irmã Consolação, irmãs preciosas do ministério da nossa igreja. E temos também a irmã Maria, tão fiel, sempre conosco aqui. E o desejo é que, através da palavra de Deus hoje aqui, você possa ser abençoado e que possa ser edificado. Nós, daqui a pouco, vamos compartilhar alguns pedidos de oração. E eu gostaria que você estivesse orando pela nossa família, pelos meus familiares. Hoje, um pouquinho antes do nosso culto, nossa transmissão começar, eu recebi a notícia da morte, da perda de um tio meu, irmão da minha mãe. Ele já estava internado, estava lutando contra um câncer. Então, por favor, ore por nós neste dia, nesta noite, melhor dizendo, e que o Senhor Deus possa estar abençoando e trazendo o conforto, o consolo que Ele pode dar. A Bíblia nos fala que Ele é o Deus de toda a consolação. Teremos também, daqui a pouco, o compartilhamento de alguns pedidos de oração e eu vou estar pedindo assim para que o irmão Ronaldo, que dirige a oração para nós, ele possa estar assim entrando em contato comigo pelo telefone aqui. Ligue no meu telefone, tá bom, irmão Ronaldo? E nós vamos colocar ele na linha aqui, apenas para ele ler um texto e compartilhar também um pouquinho desse texto, assim, da palavra do Senhor nosso Deus. Eu tenho comigo aqui, no grupo da igreja, alguns pedidos de oração muito importantes e que o Senhor Deus possa estar abençoando você, viu, querido irmão? Confiando no Senhor tudo aquilo que você precisa. Por exemplo, a irmã Lúcia aqui, ela agradece a Deus pelas bênçãos e ela pede oração pelo seu tio. Aqui está, o nome dele é Emide, é isso mesmo? Nome diferente, né? E pela saúde do seu irmão Djavan. Depois confirme o nome, viu, irmã Lúcia? Aqui está escrito Emide, é um nome diferente, eu pelo menos nunca ouvi. A irmã Cirlei pede oração em favor do seu trabalho. Vamos orar, irmã Cirlei, para que Deus possa estar assim suprindo todas as suas necessidades também, tá bom? Eu peço também que os irmãos estejam orando pelo pedido da irmã Dalva. Ela agradece pelas bênçãos, pede por proteção também e pede oração por uma conhecida. O nome dela é Jaqueline. Ela já é uma crente no Senhor, mas pede pelos seus pais e pela salvação e saúde de sua mãe, que está com depressão. E também a Dalva pede oração pelos seus vizinhos do condomínio, todos, quase todos ali do grupo de risco, tá bom? Então, pedido importante também da irmã Dalva, nós temos ali muitas pessoas ali trazendo sinceros sentimentos. Muito obrigado, irmãos, pela sua palavra de conforto, isso é muito importante para nós. Obrigado mesmo, de coração, tá bom? A Kátia, irmã Kátia, esposa do irmão Ayrton, pede oração pela sua gestação e que tudo possa correr bem, né? Vamos orar com certeza. E a irmã Marli, graças a Deus, né? Ela já está bem melhor, recuperada, estava até com suspeita de Covid, mas ela agradece aqui porque já está bem melhor e o resultado deu negativo, né? O resultado do exame deu negativo. Ela pede oração pelos seus familiares e, é claro, também ela pede oração pelo nosso país. Com certeza nós devemos orar. A irmã Doroti também
pede oração em favor da sua saúde, por um pedido especial, e pelos enfermos. E de uma maneira especial, ela pede oração pelo ministério lá em Bonfim. Verdade, irmã Doroti, como é importante orarmos em favor da nossa igreja filha, podemos dizer assim, aqui da região, né? E ali que o pastor André possa ter sabedoria também no trabalho tão maravilhoso que tem sido executado lá. A irmã Fernanda pede oração, também agradecendo por todas as bênçãos. Ela pede por uma dor que ela tem sentido na sua perna. Então, também tem um pedido especial. Oremos pela saúde da irmã Fernanda e também pelo seu pedido especial. Tá bom? Bem, irmãos, a irmã Sabrina, ela tem colocado também desde cedo um pedido de oração em favor de uma situação de saúde da gestação da sua irmã. Então, oremos também por ela, para que o Senhor Deus possa estar abençoando. Inclusive, ela colocou aqui cedo que a sua irmã estava internada numa situação tanto quanto delicada, vamos dizer assim, em relação ao bebê aí que está para nascer, né? Então, estamos aí na expectativa de novas notícias. Então, vamos orar para que Deus ele esteja abençoando a irmã da Sabrina. Estes são os pedidos de oração, pelo menos, que foram colocados no nosso grupo do WhatsApp aqui da igreja. Então, esses pedidos de oração, você realmente anote e esteja orando, levando até o Senhor Deus em oração esse pedido de oração, tá? Eu, inclusive, estou vendo aqui no grupo aqui da igreja, talvez algumas pessoas ainda com dificuldades para a nossa conexão. Estamos aqui na página, como sempre, do Facebook do Pastor Wagner, da minha página do Facebook, transmitindo todos os dias os nossos devocionais e às quartas-feiras e aos domingos de manhã e à noite os cultos da igreja. Também essas transmissões estão conjugadas com a página do Facebook da igreja, Segunda Igreja Batista Independente. E você também pode assistir ali ou estar compartilhando a nossa transmissão por ali também, tá certo? E também tem uma novidade, porque desde domingo nós estamos colocando as nossas transmissões no nosso canal do YouTube da igreja. Então depois você pode também acompanhar ali na Segunda Igreja Batista Independente de Ribeirão Preto todas as mensagens, os estudos, os devocionais que marcaram ali, de repente, aquela noite para você, foi uma bênção ao seu coração. Então também ali nós estamos tendo ali agora a colocação dos estudos e que fica aí também a nossa palavra de gratidão para a irmã Janaína, que tem aí se aperfeiçoado e tem nos ajudado aí com os trabalhos de bastidores das nossas transmissões, tá certo? Muito obrigado. Bom saber, irmã Marli, irmão Paulo, que vocês conseguiram sintonizar, e nós temos aqui praticamente um bom número de pessoas da igreja, tá certo? Desculpe, se tem uma coisa que eu não consigo disfarçar muito é abatimento, né? Desculpe assim um pouquinho assim de abatimento hoje. Como eu disse, às vésperas aí da nossa transmissão, nós recebemos a notícia, a partida de um tio, irmão da minha mãe. Ele era um irmão mais velho que a minha mãe, e então estamos aí, né, sofrendo a dor da perda. Que o Senhor Deus, ele possa estar nos dando conforto e consolo. Ele faz isso, não é verdade? Com certeza Deus conforta os nossos corações. E ele faz isso de uma maneira que ninguém pode fazer igual. Obrigado, igreja. Obrigado pelo carinho dos irmãos. A Bíblia nos ensina, não é verdade? Alegrai com os que se alegram e chorai com aqueles que choram. Muito bem, eu já estou aqui com o irmão Ronaldo na linha. Irmão Ronaldo, boa noite para você. Eu já te tomei a liberdade, talvez até para ter uma qualidade melhor aqui
para que os nossos irmãos pudessem ouvir os pedidos, eu tomei a liberdade de passar os pedidos de oração, tá bom? Mas eu estou muito feliz de, assim, poder ter a sua participação aqui, mesmo porque o irmão tem todas as quartas-feiras, com muito amor e fidelidade, dirigido a nossa reunião de oração ali. Então você fica à vontade para dar uma boa noite aqui para os irmãos. Eu coloquei um volume bem alto aqui, espero que os irmãos possam escutar bem e deixar um texto bíblico que possa estar abençoando as nossas vidas. Boa noite, irmão Ronaldo. Boa noite, pastor Wagner. Eu quero deixar uma boa noite também à igreja, né? Saudar a igreja com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. E, pastor, já de imediato, assim, deixar, né, pro senhor aí, né, assim, eu e toda a minha família, né, acho que representando a igreja, né, deixar, assim, uma palavra de conforto pro senhor e para toda a família Linares, né. Eu estive falando com a dona Carminha agora, há pouco tempo aqui, né, pouco tempo atrás aqui, e ela tinha mandado uma mensagem para mim, se preocupando, né, com a gente ali, comigo ali, que não sentindo minha falta. E logo em seguida, né, eu respondi a mensagem, a Giovana respondeu, né, pela mensagem ali de voz, e ela ligou, né, nós ligamos para ela e aí veio a notícia, né, do falecimento do seu tio aí, pastor. Sim. E conversamos com ela ali, né, eu desejei meus sentimentos e ela pediu para a igreja, né, que estivesse orando. O pedido dela ali é para todos da igreja estar orando pela família dela ali, né? Que é muito difícil, né? Longe, né? E esse momento de pandemia, né? Ela não vai poder estar presente. Verdade. Então, desde já eu deixo um abraço nosso aqui da família e toda a igreja. Para toda a família, viu, pastor? Obrigado, irmão. Com certeza isso é muito importante. E uma das coisas tristes na pandemia é a gente não poder sepultar os mortos, né? Despedir, ter um serviço fúnebre digno e tudo mais. Isso é um pouquinho difícil da gente administrar, mas Deus também, Ele nos ajuda nessa hora, Ele nos dá o seu amparo, vamos dizer assim, não é verdade? E obrigado, irmão Ronaldo, obrigado mesmo. A igreja, o amor da igreja nessa hora faz toda a diferença. Com certeza, pastor. Até ela esteve conversando com a gente, né, que falou que ele chegou a congregar, né, na igreja, mas ela ainda não tinha nem a certeza, né, dele ter tomado a decisão, né. Mas a gente, né, assim, eu e a Giovana veio conversando, né, tudo, assim, para Deus, né, nada para Deus é impossível aí, eu acho que com certeza ele está na glória nesse momento. Verdade. Só Deus conhece os corações. No início, bem no início da sua vida, assim, eu não sei detalhes da história, mas eu sei que ele seguiu os caminhos de Deus, esteve firme, mas depois se desviou e nunca mais voltou. Mas Deus sabe, não nos cabe julgar, não é verdade? Com certeza, não pastor. nos cabe julgar. Mas obrigado, irmão Ronaldo, obrigado mesmo. E obrigado a todas as outras pessoas ali estão deixando suas palavras, tudo. Não quero fazer dessa transmissão uma transmissão triste, né? Muitas vezes a gente tem que, até mesmo na própria igreja, tentar chegar com um espírito de alegria. As pessoas já estão passando muitos problemas, estamos passando uma pandemia, mas algumas coisas são difíceis da gente evitar, né? A demonstração do sentimento e da tristeza. Mas obrigado. E você tem algum texto para compartilhar com a gente, irmão Ronaldo? Por favor. Pastor, eu tenho um texto sim, mas antes eu só queria agradecer a igreja, né? Na quarta-feira eu estive ausente, né? Não estava muito bem de saúde, né? Agradecer a todos os irmãos, né, que oraram por mim, né? Eu agradeço a Deus, né, pela igreja, né? Pela vida da igreja, né? Que Deus colocou no nosso caminho. E eu agradeço também, né? O rapaz que trabalha comigo, ele, conversando com ele lá, eu tive fazendo um pedido pela mãe dele, né? Dona Maria Inês. E ele
né, me deu uma notícia muito boa ali, que ele falou que ela já está bem, já está no quarto, né, ela estava entubada, né, e já está se alimentando sozinha. Então ele pediu para mim levar até a igreja, né, e agradecer a todos pelas orações em favor da mãe dele. Amém. E amém, né, pastor? Amém. Até foi isso que eu mencionei para ele, graças a Deus. Nosso Deus é maravilhoso, né? Sim. E aí os pedidos, pastor, de oração, acho que o senhor já mencionou todos, né? Sim. Todos os pedidos, né, que o senhor mencionou, né? Eu não ouvi muito bem, que eu estava encaixando aqui o fone de ouvido aqui, mas não sei se o senhor chegou a falar da irmã da Sabrina. Sim, sim. Mas eu vi que o senhor mencionou a irmã Fernanda, a irmã Doroti, a irmã Marli, a irmã Serlei, a irmã Lúcia, né? Sim, sim. A irmã Doroti. Mas amém, pastor, amém, né? Vamos orar, né, um pelos outros. E também tem uma notícia boa também, né? A gente vinha orando pelo pai do Paulinho, né? Seu Paulo, né? Foi feito lá os exames. Deu que não tem nada assim de cancerígeno, né? Nos exames lá, né? Sim. E a dona Citinha agradeceu também pelas orações. Amém. Isso muito nos alegrou, com certeza. Muito nos alegrou. É isso, né? Nosso dever é orar e pedir que Deus faça a sua vontade, né, irmãos? Isso. Irmão Ronaldo. E vamos continuar descansando no Senhor. Isso. Eu gostaria também, pastor, que os irmãos estivessem orando por mim, né? Lá na empresa, parece que tá, assim, a gente estão investigando, mas está tendo um surto lá, né, da Covid. Né? Já são vários ali, né, com Covid, até afastados, né? Que os irmãos estivessem orando por proteção ali. Sem dúvida, vamos orar sim. E pode falar, pastor. E orando, é claro, pelo nosso país, né? Nós estamos participando dessa campanha nacional de todos os dias, a não ser que não seja possível mesmo, todos os dias, ao meio-dia e às 18 horas, nós estamos orando em favor da cura, né? A Bíblia nos fala, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, né, e buscar a minha face, eu ouvirei, e diz a Bíblia, e sararei a sua terra. Então, vamos orar, nós precisamos confiar e nos juntarmos independente assim, até mesmo de algumas pequenas diferenças assim de hábitos e costumes, mas vamos nos unir ao povo de Deus, milhares e milhares de pessoas no nosso território nacional que estão buscando a Deus em oração por esta causa, não é verdade? Amém, pastor. Amém. Vamos sim. Pastor, e o texto bíblico que eu quero compartilhar com os irmãos está em 2 Coríntios, o capítulo 1, versículo é o 3 e o 4. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e o Deus de toda consolação, que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, com a consolação que nós mesmos somos consolados por Deus. Amém? Muito bem. O texto maravilhoso, exatamente é o que retrata aquilo que Deus pode fazer quando nós estamos precisando do amparo. Não é verdade? Amém, com certeza, pastor. Irmão Ronaldo, que Deus te proteja a sua família. Amém, e pastor. Obrigado aí pela participação, muito me alegra assim ter você, mesmo a gente fazendo de uma maneira um tanto quanto amadora, de repente, em breve nós vamos estar melhorando, a gente divide a tela e você aparece aí junto com o pastor, vamos ver se a gente melhora, tá? Mas aí você tem que aparecer bonito, com o cabelo penteado igual eu, viu? Não, pode deixar, vou passar gel, pastor. Tá bom, irmão. Mas amém, né, pelos recursos, né? Sem dúvida. Acho que cada irmão aí, né, cada crente tem que agradecer, né, esse momento difícil, né, aí a tecnologia, né, sendo usada aí para estar levando a palavra, né, a cada um, né? E nós estamos tentando melhorar, né, para a glória de Deus, para que possa ficar cada vez melhor o áudio, a parte visível, a parte do ensino também, com as escrituras, os textos e tudo mais. Obrigado pela paciência, né, irmão Ronaldo, dos irmãos que têm, mesmo diante de uma transmissão tanto quanto prematura, eles têm sido fiéis aqui conosco. Amém, pastor. Não é mesmo? Deus abençoe.
Então tá bom, hoje nós não vamos ter louvor, só os pedidos de oração e o ensino que eu estarei indo agora em Romanos capítulo 15. Fique conosco, irmão Ronaldo, bênçãos. Pastor, eu só vou deixar mais uma vez aí, né, frisar, né, assim, eu fiquei tão alegre, né, de ouvir o áudio, né, da mãe do senhor, né, da dona Carminha, irmã Carminha, né, se importando comigo ali, mandando mensagem, né, falando que sentiu minha falta no culto de quarta-feira, né, Sim. e assim, né, até liguei para ela, né, para poder, né, alegrar ela, porque eu fiquei muito alegre e emocionado, né, e eu espero que, assim, com as palavras, né, que eu pude falar com ela ali, né, assim, que eu possa ter passado um pouco de conforto para ela. Com certeza. E as pessoas, muitos estão assistindo nossas transmissões, eles estão atentos a tudo que é dito, falado, as ausências. Nós temos pessoas do grupo de risco que não têm chegado presencialmente, mas eles ainda estão muito presentes na vida da igreja. Glória a Deus por isso. Amém, pastor. Não é mesmo? Amém. Deus nos ajude. Tá bom, irmão Ronaldo. Obrigado, Muito viu? bom. Deus abençoe o senhor aí, uma ótima transmissão, viu? Um abraço para a família. Deus abençoe, amém. Amém. Muito bem, irmãos. Que bênção, né? Que bênção poder, conforme foi dito, usar um pouquinho da tecnologia para esse momento delicado que estamos passando. E Deus permitindo, toda este vale, né? Passando, indo embora, se Deus permitir, nós vamos continuar usando agora as ferramentas da tecnologia para alcançar pessoas que, né, precisam ouvir a palavra de Deus, pessoas que precisam, né, e podem ser alcançadas pelo Evangelho. Obrigado, irmã Giovana, né, colocando ali, né, o vídeo, o áudio estão bons, a gente precisa desse retorno para ir melhorando, tá bom? Mas, para a glória de Deus, queremos fazer sempre o melhor. Deus nos ajude assim. Muito bem, são 20 horas e 24 minutos. Vamos ao estudo da Palavra de Deus e eu ainda quero dizer a você e pedir que você compartilhe a nossa transmissão, porque os seus amigos do Facebook não são os meus, não são os nossos, e assim nós podemos alcançar um grande número de pessoas. Não se esqueçam, irmãos, que nós estamos na semana do Dia Internacional da Mulher, certo? E segunda e terça, amanhã e sexta, todos os dias estamos trazendo um devocional sobre uma importante figura feminina na Bíblia, na Palavra de Deus. Então, tem sido precioso. Deus permitindo, amanhã estaremos de novo na nossa transmissão. Mas hoje à noite, eu convido você a ir comigo no texto de Romanos, capítulo 15. A Palavra de Deus nos fala em Romanos, capítulo 15. Eu não vou jogar a projeção dos textos hoje, aqui na abertura, e eu convido você a abrir a sua Bíblia, né? Vamos usar a Palavra de Deus, ela não pode ficar abandonada por conta da pandemia, em hipótese alguma. Você está com a sua Bíblia aí agora no seu colo, nessa transmissão? Onde está a sua Bíblia agora, né? Está aí no seu colo, acompanhando o texto bíblico? Se não está, eu convido você a ir buscar no seu quarto, na sua sala, no seu carro. Vamos acompanhar Romanos, capítulo 15, versículo 14. Diz: Eu próprio, meus irmãos, certo estou a respeito de vós, que vós mesmos estáis cheios de bondade, cheios de todo conhecimento, podendo admoestar-vos uns aos outros. Mas, irmãos, em parte vos escrevi mais ousadamente, como para vos trazer outra vez isto à memória, pela graça que por Deus me foi dada. Que seja ministro de Jesus Cristo para os gentios, ministrando o Evangelho de Deus, para que seja agradável oferta dos gentios, santificada pelo Espírito Santo. De sorte que tenho glória em Jesus Cristo nas coisas que pertencem a Deus, porque não ousarei dizer coisa alguma que Cristo por mim não tenha feito, para fazer obedientes os gentios por palavra e por obras, pelo poder dos sinais e prodígios, e pelo poder do Espírito de Deus, de maneira que desde Jerusalém e arredores até ao Ilírico tenho pregado o Evangelho de Cristo.
E desta maneira me esforcei por anunciar o Evangelho, não onde Cristo foi nomeado, para não edificar sobre fundamento alheio. Antes, como está escrito, aqueles a quem não foi anunciado o verão, e os que não ouviram o entenderão. Por isso também muitas vezes tenho sido impedido de ir ter convosco. Romanos 15, 14 a 22. Hoje à noite nós vamos dar continuidade ao nosso estudo às quartas-feiras. Estamos já há um bom tempo estudando toda quarta-feira uma porção do livro de Romanos. Estamos quase acabando o livro. Já estamos no capítulo 15, falta só um capítulo para acabar. Hoje à noite, o nosso título, quero falar sobre o ministério autêntico do apóstolo Paulo. E o nosso título para ilustrar é esse. Hoje à noite eu quero falar sobre absolvido pelo passado. Que Deus abençoe. Vamos orar? Senhor, abençoe a tua palavra e que ela possa tocar nos corações. Perdoe, Senhor, os meus pecados e usa-me para ser uma bênção agora, em nome de Jesus. Amém. Não vou me prolongar no estudo dessa noite, mesmo porque temos feito as nossas transmissões exclusivamente virtuais, de maneira bem objetiva, para não perder ninguém por conta de um motivo ou outro. Esteja comigo. Hoje à noite eu quero falar sobre o ministério autêntico do apóstolo Paulo. Nós temos estudado, como eu disse, o livro de Romanos. E Romanos capítulo 15, semana passada, nós falamos algo bem interessante, porque Paulo aqui, nos versículos anteriores, de certa maneira nós vemos que ele faz um convite para que os crentes, eles desfrutem da alegria que há no Senhor Jesus. E por conta disso nós vimos, e colocamos até um título ilustrativo, que Paulo convida o crente para ser alegre. Ele faz um convite à alegria, para que venham para a alegria. Muito bem, por que temos motivos no Senhor para sermos alegres? Nós vimos que é por causa, alegria, por causa das promessas do Senhor. O Senhor Deus fez muitas promessas, em especial até para a nação judaica, para o judeu, e ali nós vimos que todas aquelas promessas foram cumpridas e algumas ainda até serão. Um convite à alegria por causa das promessas. Um convite à alegria também por causa das misericórdias. Com certeza, a Bíblia inclusive nos fala que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. E também não apenas o judeu foi abençoado com as promessas do Senhor, mas depois os gentios eles foram alcançados pela misericórdia do Senhor, as misericórdias do Senhor. E por fim, vimos a semana passada que o Senhor nos convida para a alegria por causa da esperança. E aprendemos, de acordo com a palavra de Deus, que não existe melhor a quem esperar do que no Senhor e na palavra de Deus. E infelizmente nós muitas e muitas vezes esperamos em pessoas e em coisas do mundo, mas nós somos e vamos nos decepcionar. No entanto, no Senhor nós podemos sempre colocar a nossa esperança e não vamos nos decepcionar. Um convite à alegria. E vimos então as promessas, vimos as misericórdias e vimos a esperança. Há motivos para ser alegre no Senhor? Sim, há muitos motivos para sermos alegres. Portanto, hoje à noite nós vamos aqui continuar da onde nós paramos, porque Paulo aqui, escrevendo aos irmãos ali de Roma, por isso que a carta se chama Carta aos Romanos, nós vemos aqui que Paulo, neste livro, e nesse contexto, ele lida com várias situações, e uma delas é justamente trazer a autenticidade do seu ministério. Hoje nós vamos falar que ele escreve um pouco sobre o seu passado. E Deus permitindo, a semana que vem, nós vamos mostrar que ele revela um pouco sobre os seus planos e os seus projetos futuros. Essas declarações do apóstolo Paulo com certeza mostram o quanto ele era um instrumento
e um servo de Deus verdadeiro, fidedigno, poderíamos dizer assim. Depois de Romanos, as próximas cartas, 1 Coríntios principalmente, nós vemos o apóstolo Paulo recebendo uma série de acusações. Então, de certa maneira, Paulo sempre foi, por conta, até mesmo daquilo que ele era antes da sua conversão, Paulo sempre foi muito massacrado, muito bombardeado por causa do seu trabalho e do seu ministério, que não era, aos olhos de muitas pessoas, um ministério confiável. No entanto, Paulo hoje, ele escreve para a igreja de Roma, e esses ensinamentos aqui, eles nos ensinam muitas coisas. Os servos genuínos de Deus têm também em seu passado provas da autenticidade do seu ministério. Afinal, o que o passado de Paulo revela? Passado esse pronunciado, dito, revelado por ele mesmo. Em primeiro lugar, o passado do apóstolo Paulo revela uma procuração aos gentios. Uma procuração, versículo número 14. Eu próprio, meus irmãos, certo estou a respeito de vós, que vós mesmos estáis cheios de bondade, cheios de todo conhecimento, podendo admoestar-vos uns aos outros. Em primeiro lugar, o ministério passado do apóstolo Paulo mostra que ele já tinha ganho alguns gentios para Cristo. Não é uma bênção isso, irmãos? A gente ganhar alma para Cristo e depois ver os frutos destas almas. Eu sei que crentes não são perfeitos. Nós poderíamos enumerar alguns agravantes, coisas erradas na vida de crentes. Mas de uma maneira geral, é óbvio, é claro que o crente tem que revelar coisas boas. E Paulo aqui está falando daqueles crentes na cidade de Roma. Ele diz, vocês, irmãos, cheios de bondade, cheios de todo conhecimento, vocês estão crescendo tanto no Senhor que vocês têm criado até a capacidade de admoestar uns aos outros. Paulo mostra que o seu ministério passado mostrou que ele fez e executou um trabalho realmente de transformação, de salvação na vida daquelas pessoas. Feito por ele? Não, ele foi só um servo, ele foi um instrumento, mas feito por Deus, feito pela palavra de Deus, feito pelo evangelho que transforma vidas. Então Paulo, em primeiro lugar, ele mostra que ele era um servo autêntico pela procuração que ele realmente tinha de Deus para apresentar o evangelho aos gentios. Ele fica tão feliz por aquela procuração que ele fala até com alegria que aquele evangelho que ele anunciou, aquele ministério que Deus lhe confiou, a Bíblia nos fala no versículo 15 que era uma graça de Deus que lhe foi dada. E é verdade. Aquilo que Deus nos confia para fazer no seu serviço é uma graça. Com certeza, é um privilégio. Quem somos nós para poder levar a mensagem salvadora, para levar o nome de Cristo, o nome que transforma vidas? Quem somos nós? É a graça de Deus. Uma procuração. Em primeiro lugar, nós vemos que ele era um servo autêntico do Senhor por causa que ele tinha de Deus esta autoridade. E essa autoridade era tão real, tão verdadeira, que os próprios irmãos na cidade de Roma já eram frutos da influência do trabalho daquele servo de Deus, o apóstolo Paulo. Que grande bênção! A Bíblia nos fala que ele com alegria, ele diz assim, o meu maior louvor, a minha maior glória no sentido positivo da palavra é saber que estes gentios são como uma oferta agradável aos olhos de Deus. Eu me alegro nestas vidas por um dia ter recebido o meu chamado para levar o evangelho aos gentios e agora vê-los convertidos, salvos e servindo ao Senhor. Ah, meus amados irmãos, quantas vezes Deus também está nos entregando uma procuração para sermos uma bênção. Deus nos entrega uma permissão. Deus nos dá um mandamento. Deus nos dá um chamado. Deus nos dá uma autoridade. Use a expressão que você quiser, mas Deus nos dá a graça de servi-lo. E diferente de Paulo, muitas pessoas estão
dispensando esta graça, este privilégio de servir ao Senhor. Em primeiro lugar, a autenticidade do ministério do apóstolo Paulo, nós vemos então que ele foi absolvido pelo passado, em primeiro lugar, por causa de uma procuração apresentada aos gentios. Em segundo lugar, não apenas uma procuração aos gentios, mas em segundo lugar nós vemos uma proporção do seu trabalho. Vimos a procuração, agora vemos a proporção. Olha só que interessante, o versículo de número 19, a parte A, diz: pelo poder dos sinais e prodígios, pelo poder do Espírito Santo de Deus. Em segundo lugar, nós vemos a proporção do seu trabalho. Por que o seu ministério era um ministério que as pessoas poderiam confiar? Porque agora, olhando para o passado, sabe o que o seu passado ministerial revelava? Que ele apresentou muitos sinais e muitos prodígios. Também mérito dele, ele era um super-homem, ele era um super-crente, ele era uma pessoa com superpoderes. Talvez poderíamos dizer superpoderes, sim, mas tudo dado por Deus. Sim, o seu passado revelava uma proporção interessante. O seu trabalho tinha proporções tremendas, gloriosas, que ia desde palavra, pregação. Paulo, ele não apresentava só sinais e prodígios. Deus lhe confiou isso nas suas mãos, assim como dos outros discípulos do Senhor que saíram evangelizando. Mas ele também usava a ferramenta da palavra, da pregação, do exemplo, do testemunho. Então nós vemos assim uma proporção muito interessante do seu trabalho, que tinha o foco acima de tudo em Deus e no Senhor Jesus Cristo. E tudo isso, Deus e o Senhor Jesus Cristo na sua vida, revelava o quanto realmente ele era um servo confiável. Absolvido pelo passado. O que o passado do apóstolo Paulo então revelava? E ele escreve isso para que aqueles crentes gentios pudessem crer e confiar nele ainda mais? Por causa da procuração. Segundo lugar, por causa da proporção. Mas terceiro lugar, também existe algo interessante, porque a Bíblia nos fala por causa da prolongação. A prolongação geográfica. A geografia entra na história aqui agora, porque o versículo B diz, de maneira que desde Jerusalém e arredores até o Ilírico tenho pregado o Evangelho. Ilírico era uma província romana. E a Bíblia nos fala então que ele lá desde Jerusalém, onde de certa forma ele não começou exatamente o seu ministério ali, mas ali ele valoriza a cidade por conta do seu ponto histórico, ali por conta, ponto histórico evangelisticamente falando, ali desde Jerusalém, vamos dizer assim, a sede do Evangelho, o pontapé inicial da propagação do Evangelho, até agora o Ilírico. Até ali as cidades romanas. Que bênção, a prolongação geográfica. Você sabe que algumas coisas também revelam a nossa fidelidade ao Senhor Deus? O tempo que estamos servindo ao Senhor. Quanto tempo faz que você com fidelidade serve ao Senhor? Você já percebeu que agora tem sido raro? Eu tenho um tio em São Paulo que ele está há mais de 50 anos pastoreando a mesma igreja. Olha que testemunho para a honra e a glória de Deus. Eu tive também uma irmã conhecida que ali na igreja, na minha igreja da minha infância, ela tocava o órgão. Ela era a minha tia que me contava histórias na escola bíblica dominical. Ela na sua igreja, Igreja Batista Bíblica, ali de Vila Basílio Machado, na Rua Vergueiro, ela tocou órgão na igreja, mais de 50 anos também. Irmãos, o nosso tempo de fidelidade também mostra a nossa autenticidade. Quantas e quantas pessoas hoje estão firmes, amanhã não estão. Hoje estão entregando folhetos na lua, amanhã nem pisar na igreja pisam. A pandemia à parte, o nosso tempo mostra o quanto nós somos autênticos.
e também até a nossa geografia mostra o quanto nós somos autênticos. Não importa, né, se você está aqui em Ribeirão Preto, se você está em outro estado do Brasil, se você está até num outro país, o lugar que você está pisando, que você está morando, também vai revelar que tipo de crente você e eu nós somos. E Paulo, ele era um missionário. Você pega a maioria das Bíblias, você vê ali as 3 viagens missionárias de Paulo. E ele sempre, em todas as suas viagens, ele fiel. A prolongação geográfica do seu ministério também revela o quanto ele era um cristão autêntico. O que está faltando no mundo hoje são crentes, são cristãos autênticos. Que o tempo revele isso, que a geografia revele isso, que o seu testemunho revele isso. Que tipo de crente realmente você tem sido, meu amado? Então nós vemos hoje à noite que Paulo, ele diante de tantas acusações que já tinha recebido e ainda iria receber, o seu passado o absolvia. O seu passado ministerial, eu falo. Eu sei que olhando lá para trás, muitas pessoas duvidavam justamente por causa do seu passado negro. Mas pós-conversão, o seu passado era lindo. E nós vemos isso através da procuração, através da proporção, através da prolongação geográfica e, em último lugar, através da prorrogação. Olha o que diz o texto bíblico, versículo 22, diz a palavra de Deus: por isso também muitas vezes tenho sido impedido de poder ir ter convosco. O que ele está querendo dizer aqui? Veja bem, ele está escrevendo a carta para os irmãos em Roma. No entanto, ele fala: por causa disso, muitas vezes estou impedido de ir ter com vocês. Ele deixa muito revelado na carta que ele queria estar com eles. A Bíblia até nos fala que ele queria ir para se recriar, no sentido assim de também descontrair um pouco, de entreter, de se alegrar um pouco com os irmãos, mas ele não estava conseguindo ir. Por quê? Porque o compromisso com o Evangelho o impedia. Sabe, meu amado, tome muito cuidado para acusar pessoas, para levantar afronta contra pessoas, para levantar o dedo contra pessoas que estão ou que estejam comprometidos com o Evangelho. Tome muito cuidado. Paulo aqui, ele de certa maneira, ele se desculpa, né? E ele diz: me perdoem, me desculpem, eu queria ter ido tantas vezes, ido visitar vocês, estar com vocês, passar tempo com vocês, mas eu fui impedido. Impedido pelo quê? Pelo Evangelho. Quando nós estamos sendo impedidos de fazer coisas secundárias por causa do Evangelho, temos que agradecer ao Senhor Deus por isso. E eu sei que muitas vezes é duro, é difícil. Nós não somos onipotentes. Na verdade, nós não somos onipresentes para estar em 2, 3, 4, 5 lugares ao mesmo tempo. Mas se o Evangelho está nos ocupando, se a obra de Deus está nos ocupando, que o Senhor Deus seja glorificado nisso. Nunca nos esqueçamos, porém, das prioridades da nossa vida. Paulo, com certeza, ele era uma pessoa assim, em que a sua prioridade era o Evangelho. Era até por isso que ele não foi um homem casado, comprometido com família, casamento e tudo mais, porque o seu foco era o Evangelho. O seu envolvimento, a sua vida era o Evangelho. A sua prorrogação ministerial provava a sua autenticidade. Termino o estudo hoje à noite falando que o apóstolo Paulo, então, da maneira como ele escreveu, ele foi absolvido. Absolvido pelo seu passado. Que grande bênção. Meu amado, viva hoje da melhor maneira possível, porque o hoje, amanhã, já virou passado. E quando o nosso passado é um passado glorioso, um passado de fidelidade, um passado de bênção, nós também poderemos dizer: eu fui absolvido pelo passado. Que Deus nos ajude e Deus nos realmente abençoe. Pastor Wagner, o meu passado não tem sido bom. O que eu faço, pastor? Eu sei, passado a gente não muda. Mas confesse a Deus agora erros, pecados, seja o que for.
porque Deus é o Deus dos recomeços. E comece a partir de agora, às 20 horas e 46 minutos, no dia 10 de 3 de 2021, a escrever de novo uma nova história, para que você também possa, para a glória de Deus, ser absolvido pelo passado. Deus abençoe a sua vida. Muito obrigado por sua participação aqui desde o início. Deus abençoe o seu lar, Deus lhe proteja. Mesmo que você esteja sofrendo alguma coisa, lança sobre o Senhor toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. Deus permitindo, amanhã estaremos aqui. Agora eu termino a nossa transmissão com uma oração final e depois com a nossa divisa. Pai, obrigado pela Tua palavra. Abençoe os pedidos de oração, Senhor, muitos enfermos. Peço por conforto para minha mãe, para os meus tios, os meus primos, os meus familiares, e por conforto para todos eles. Peço, ó Pai, por aqueles que estão também, por algum motivo ou outro, enfermos, pedindo oração, e foram mencionados aqui, que o Senhor possa estar com estas pessoas. Peço pelos pedidos especiais, os quais o Senhor conhece, que o Senhor também possa estar, ó Pai, cuidando de cada detalhe sobre isso. Pedimos, ó Pai, pelo ministério ali em Bonfim, o pastor André, e para que a obra ali possa continuar adiante para a Tua honra e Tua glória. E oramos pela nossa nação, pelo nosso país, oramos por cura, ó Pai, opere um milagre, mas que o Senhor possa ser glorificado nisso. E se vai permanecer a pandemia, ó Pai, que pessoas também possam serem despertadas para a sua situação espiritual diante de Deus. Quantas e quantas pessoas ainda, ó Pai, perdidas, precisam entregar suas vidas a Cristo. Senhor, eu termino esta transmissão a Ti dando toda a honra e toda a glória. Em nome de Jesus. Amém. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Se Deus é por nós, quem será contra nós?